E a partir de agora, a gente entra na Copa do Nordeste, tá? No tema principal de abertura dessa noite, porque foi uma noite de definição dos 4 clubes, tá? Que avançam para a fase principal, tá? Foram 4 partidas. O CSA venceu o Maracanã por 1-0. O Ferroviário bateu 13, né? 13 que foi o algoz do Santa Cruz no Arruda. Dessa vez, contra o Ferroviário, não teve caminhos para surpreender fora de casa. E o Ferroviário entra como terceira equipe do Ceará, né, na Copa do Nordeste. O Ceará teve chance de colocar 4 equipes. O Maracanã fez um jogo duríssimo, né, em Maceió contra o CSA. O Juazeirense confirmou a força do Adalto, puxando de novo para os pênaltis, mas confirmou. No empate 0-0 com o Asa, vencendo nos pênaltis. E eu deixei por último porque, para mim, é o resultado mais surpreendente. Tá? Para mim, era o maior favorito, inclusive, desses 4. Tá? Para mim, era o jogo mais tranquilo. JP Pereira, que trabalha com a gente, CSA, que é analista. Talvez, Minhoca, mas é porque JP Pereira, que trabalha com a gente, né, assistiu Retrô e Moto e fez críticas muito duras ali ao Moto. E eu acho o Botafogo um time mais equilibrado, vem de um ano melhor do que o CSA, né, do ano anterior, apesar da frustração do não acesso, mas foi um dos destaques da Série C, com mobilização, e o Botafogo ele perde, né, em casa para o Motoclube. Então, CSA, Ferroviário, Motoclube e Juazeirense completam a lista. Os jogos foram no escuro, né? Não assistimos os jogos. Os 2 únicos integrantes da nossa equipe que assistiram às partidas foi Fábio Hermano, torcedor do Botafogo, foi ao estádio e resolveu convidar e encontrar um grande amigo que não bastasse já ter assistido um jogo em loco da pré-Copa do Nordeste, esteve no Arruda para a derrota do Santa contra o 13, Arthur. Arthur resolveu ir para João Pessoa. Arthur resolveu ir para o Almeidão e de novo foi derrotado, tá? Dizem que a culpa foi dele, mas Fábio tá isentando o Arthur dessa responsabilidade. Agora, no escuro, sem a gente ter visto o jogo, já que não tem transmissão, para vocês, então, o grande favorito da noite era o CSA e confirmou, mas com os resultados obtidos, a grande ausência dessa noite é o Botafogo, né? Que se junta para mim a Santa Cruz e a ABC como ausências bem relevantes. Totalmente. Na verdade, assim, a pancada que o futebol paraibano levou, né? Totalmente. Isso. O Fred, o CSA para mim era mais favorito, até porque, analisando um pouco até as contratações, tal, a montagem do time, eu vi muita gente elogiando assim, pontualmente o CSA, fazendo um mercado muito justo, ficando muito parecido com o Náutico, assim, no quesito de ficar com jogadores que pudessem ajudar o CSA em 2025. E nas contratações, até eu vendo até mais elogios aos jogadores que chegaram no CSA do que o próprio Náutico, assim, uma comparação dos times de Série C, por exemplo. E o Botafogo é sempre aquele Botafogo, né? Você não vai achar nunca um vistoso. E, novamente, o Arthur, né, que assistiu o jogo, disse que o Botafogo teve um desempenho muito fraco. Não me surpreende, o Botafogo geralmente começa a temporada com o freio de mão mais puxado. Mas, de qualquer maneira, assim, é uma ausência, eu diria até que gigante, porque o Botafogo sempre faz boas Copas do Nordeste. Sempre está ali atrapalhando. A gente, quando vai para as projeções, a gente costuma a não colocar ele entrando entre os 4, ele vai lá e confirma, entra entre os 4, passa por umas quartas de finais. Então o Botafogo vai fazer falta aí. Sim, eu concordo muito com o que Atos menciona, até porque o mando do Botafogo sempre foi um mando muito chato, né? Enfrentar o Botafogo na Paraíba sempre foi complicado. Vamos ter o Adalto, né? Como é habitual, e a depender do contexto aí, obviamente, o pessoal vai tentar evitar para pegar o Juazeirense, principalmente à noite.
Então, outra equipe também, é bom lembrar, esse jogo foi de tarde, viu? Não foi de noite não, viu? Essa disputa de pênaltis aí já foi de noite, a disputa de pênaltis, mas no caso, o Juazeirense também entrando. O Ferroviário, que agora está nesse processo de SAF, eu acho que teve um duelo, assim, quem passasse desse confronto era uma equipe que, queira ou não, tem um contexto aí, o Ferroviário, que no último ano, né, que disputou a Copa do Nordeste em 2023, foi muito bem, chegou nas quartas de final, teve até como destaque o Pulga na época, né, que hoje foi anunciado no Bahia, o 13, uma equipe sempre muito difícil, mas acabou ficando de fora, e o CSA, queira ou não, você vai ter os dois melhores representantes alagoanos, poderiam ter 3, né, então, só para explicar aí, vão ser 3 cearenses, no caso Ferroviário, Ceará e Fortaleza, 3 equipes baianas, Bahia e Vitória, Juazeirense, 2... Inclusive, tem essa arte aí mostrando justamente o mapa e as cidades com a ausência de 2 capitais, né? Mas pode seguir então, meu. Isso. E que é exatamente falando isso. São 3 representantes cearenses, 3 baianos, 2 pernambucanos, né? Esporte Náutico, 2 alagoanos, CRB, CSA, os 2 maranhenses, Sampaio e Motoclube, e aí os outros 4 estados representados com um clube apenas, né? Piauí com o Altos, o Rio Grande do Norte apenas com a América de Natal, a Paraíba com o Souza, ou seja, né, não é Campinense, não é o Botafogo, tal, as equipes que são mais tradicionais da Copa do Nordeste, e o Confiança ali representando o Sergipe. Então, de fato uma Copa do Nordeste que acaba, como o Cássio estava mencionando, né, sem o ABC, sem o Botafogo e sem o Santa Cruz, perde um pouco da capacidade maior de engajamento por conta de torcidas, mas claro, o mérito esportivo das equipes que conseguiram entrar nessa fase de grupos, e como o Fred até destaca bem pelo mapa, né? São 7 capitais e 3 interior, né? Que aí a gente tem ali a Juazeirense, tem quem mais? O Souza, né? Que é em Souza, na Paraíba, e Altos? O Altos, né? O Altos. O Altos, que não é em Teresina, né? Enfim. Dos 9 campeões, 2 já saíram, né? Campinense e Santa. Alguns vices, o Botafogo saiu, o Asa saiu, o ABC saiu. E quando o Minhoca falou em relação à representatividade da Paraíba, embora o Souza seja o atual campeão paraibano, é o único título do Souza nos últimos 30 anos. Ou não, ele ganhou em 94, não, acho que é de 15 em 15, na verdade, que ele ganhou 94, em 2009 e 2024, é isso mesmo. O primeiro foi há 30 anos, aí o segundo 15, depois 15. O Souza tem o pior ranking dos que se classificaram para essa fase de grupos, assim, considerando o cenário de 24. O Souza é o 90º no ranking de 24, a Copa do Nordeste de 25, toda a configuração é o ranking de 24, até porque se fosse de 25, por exemplo, já mudaria o primeiro pelotão de cotas, já o Sport sairia e entraria o Vitória, só para se alguém colocar, mas o Vitória está na frente do Sport agora, mas enfim, isso só vai valer para a Copa do Nordeste de 26, para de 25 vale o de 24, e nesse cenário o Souza é o pior ranking, ou seja, o futebol paraibano vai estar representado pelo seu campeão, naturalmente, seu campeão estadual, mas perdeu uma virtual SAF e 2 clubes populares, outro nem participou, na verdade, embora seja o único campeão de lá de 2013, e o 13 saiu. De Natal também a saída do ABC, ainda da forma, no primeiro mata-mata foi assim muito duro, perdendo os pênaltis para o Maracanã, que, enfim, era um representante, era um dos estreantes, né, na Copa do Nordeste, um dos 3 estreantes, o Maracanã, o Barcelona de Ilhéus e o Santa Cruz de Natal, acho que é o Santa Cruz de Natal. E assim, aí o ABC acabou frustrando, mas deixou o América por isso que a figura do campeão é tão importante. Que a gente tá olhando a tabela, o Souza tá ali como campeão estadual, o América tá como campeão estadual, e talvez não faça diferença em Pernambuco, na Bahia e no Ceará, mas em outros estados, tirando uma zebra, a figura do campeão estadual vai ser sempre muito importante. E até estou dizendo isso porque teve aquela polêmica de não estar no regulamento da próxima Copa do Nordeste, da CBF orientar as federações a não colocar. A Federação Pernambucana acabou colocando, inclusive, assim, para não colocar que o campeão vai para a Copa do Nordeste, mas precisa ter, pô. Porque se não vai ter nenhum América, você, dentro de um princípio de Copa, já que não é um campeonato divisional, ainda não é um campeonato divisional,
Foi um sonho que se sonhou lá em 2001, 2002. Mas já que atualmente não é dessa forma, tem que ter algum mecanismo para que a competição tenha essa força. Por outro lado, o futebol maranhense vai ter seus 2 clubes mais populares dentro de um cenário de muita surpresa, que foi o Motoclube. O Motoclube era considerado, ele era considerado surpresa, muita surpresa contra o Retrô. Aliás, o Motoclube foi cooperaço, porque ele pegou dois jogos fora de casa. Os 2 jogos fora de casa, e os 2 eles sendo muito zebra. 2 times de Série C, né? Retrô e Botafogo. 2 times de Série C. Que para esse mata-mata é algo positivo, né? Exato. Não, é o máximo, né? Na verdade é o máximo, porque o CRB, que é o da B, já está garantido. O máximo que podia ter nesse mata-mata era ser Série C. Então o Motoclube acabou fazendo com que o Maranhão tenha seus 2 times mais populares no estado. Mas assim, na Rio Grande do Norte com um time, assim, pô, achei... Assim, foi do jogo, ninguém roubou a vaga de ninguém, assim, foi dentro do campo, mas é só de lamentar. Eu acho engraçado, né? Minhoca, Cássio, com palavras diferentes e tons muito parecidos, disseram a mesma coisa. Eu não sei se Atos chegaria nessa, mas eu diria a mesma coisa também. Eu torci em todos os confrontos sempre para os clubes mais tradicionais. Que pensamento é esse? Os pequenos nunca vão ter chance? Vocês reclamam quando alguém fora do Nordeste pensa assim? Mas é porque, nesse caso, eu vejo muito a valorização da própria Copa do Nordeste. O investimento que é feito, o investimento do SBT com suas afiliadas para a transmissão. Aí você olha para esse mapa, você não ter João Pessoa, sabe? Eu fiquei realmente triste. Você tem uma Copa do Nordeste, você não ter João Pessoa e sequer sendo substituída por Campina Grande, nada contra o Souza. E tem os méritos, ele é campeão estadual. Existe mérito maior que esse, não pode haver dentro do futebol da Paraíba do que você ser campeão estadual. E nem eu defendo que a regra mude. Mas eu queria ter Botafogo, eu queria ter ABC, eu queria ter Santa Cruz, até o Retrô, né, que não tem a tradição, mas tem um poder de investimento, tem uma capacidade de transformação, mas é isso. Esse mas é o futebol. Na dividida, eu vejo um pouquinho atrás, tá? Não, bem atrás. Tanto que os times que eu citei que fazem falta são Botafogo, ABC e Santa Cruz. Tá? São os times que eu realmente olho e sinto falta para que a gente tenha uma Copa do Nordeste. O Fábio já traz dado bem assim. Primeira vez na história que não tem nem João Pessoa nem Campina Grande. É isso, né? Fábio está aqui no chat. Me chama a atenção, é triste, veja só, eu acho isso de fato algo. Ô, Fred, a grande falta ainda para mim é o Santa Cruz. Óbvio, ABC, Botafogo da Paraíba. Mas como o Santa Cruz já... Quando foi a última Copa do Nordeste? Foi aquela que ele perdeu a última rodada do Fortaleza, né? Então faz 2 anos. Ele nem jogou ano passado, eu acho. Nem jogou 24, nem vai jogar esse ano. Ninguém sabe o que vai acontecer em 2026. Mas o Santa Cruz, com a capacidade que ele tem, o clube que ele é, o que ele pode levar nos estádios, uma representação. Imagina, do nada tem um clássico, Náutico e Santa, Sport e Santa, ou então Bahia e Santa Cruz no Arruda. Vamos lá, vamos esquecer os problemas que está tendo no Arruda, para 40 mil pessoas. Isso traz um peso muito grande para a competição. Isso. Do nada o Santa Cruz sumir da competição. Isso, é porque a ausência do Santa Cruz... É o último campeão de Pernambuco. É o último pernambucano campeão da Copa do Nordeste, inclusive. O Santa Cruz sair da Copa do Nordeste, né, é uma ausência muito sentida, mas é o que falou, assim, de certa forma... Já tem já estamos um pouco acostumados a isso. E sequer eu via o Santa como favorito a chegar numa dessas 4 vagas. Eu achava que o Santa poderia passar pelo 13, mas eu previa muita dificuldade, né, no segundo confronto, até pelos desenhos de mata-mata que se imaginavam se os favoritos
tivessem prevalecido, mas os favoritos caíram, né? O que também comprova, tá? Você ter a queda de favoritos significativos, tá? Para mim comprova o que a gente já sabe. Você ter uma decisão dia 4 e dia 8 de janeiro, fica tudo muito aberto. É muito aberto. As diferenças são mínimas, as maturações são mínimas, tá? Talvez se soltasse aí um CRB, um Sport desarrumado, sabe, um Vitória e Ceará em reconstrução, talvez pudesse ter perdido um jogo desse aí, se tivesse numa condição dessa, tá? Porque é muito pouco tempo para você trabalhar seu elenco. Aí você vai dizer, é muito pouco tempo, mas o Santa Cruz parou desde março. Eu sei. Mas você não pode, você não fica treinando, montando elenco. A reorganização em novembro. E o Santa Cruz, a gente até debateu, né, mais do que em um programa, ele passou por problemas, inclusive de planejamento na sua pré-temporada, que comprometeram ainda mais o resultado, tá? Deixa eu ver se a gente já tem superchats chegando, tá? São todos superchats ainda relacionados ali ao começo do programa. Então, Rodrigo, depois eu faço o giro trazendo esses superchats. Eu fui ler se tinha algum mais diretamente relacionado aqui a esse tema Copa do Nordeste. E quando a gente girar da Copa do Nordeste para o mercado, a gente volta e lê os superchats, tá? Agora que a gente já tem os 16 clubes definidos, Minhoca, a gente vai para uma outra tela, que é uma tela de incerteza. Quando eu fui no Twitter chamar para esse programa, eu chamei as definições da Copa do Nordeste, mas eu coloquei o velho parêntese com o IN, né? Porque tem definições e tem muitas indefinições. O sorteio será quarta-feira. Desculpa, terça-feira. O sorteio será na terça-feira à noite, no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Com o sorteio, a gente espera que algumas respostas sejam dadas. Por quê? Porque veio a notícia da mudança do regulamento. Quem não está ainda atualizado, tá? Em 2025, acaba aquela história do grupo A jogar contra o grupo B. Agora o grupo A enfrenta as equipes do próprio grupo, o que diminui, inclusive, uma rodada, ao invés de 8 rodadas na fase de classificação, cai para 7, e a pontuação se resolve ali. Da mesma forma, o grupo B e o cruzamento vira um cruzamento clássico, né, um cruzamento olímpico, né, para outra fase. E aí, Minhoca, mexeu com as nossas incertezas de potes e de direcionamento, aquela história se os clássicos vão poder estar ou não. Mas, se os potes existirem, eles estão definidos, tá? E você até já passou para mim, e aqui está na nossa tela. Queria que você passasse para o nosso público, né, os 4 potes, e depois Cássio traz as premiações, aliás, as cotas, né, para os clubes de determinados potes. O Cássio daqui a pouco vai falar sobre isso. De toda forma, vai ter essa subdivisão, pelo menos para ter a cota, né, para os clubes receberem aí o pagamento para participar da competição. Mas na composição para fazer o sorteio, houve, da penúltima vez que houve uma mudança, ainda era 4 potes, porque na época ainda tinha a questão, não eram só 2 grupos. Antes de 2019 tinha essa composição também, porque na época se fazia ali 4 grupos. Isso foi mantido, mesmo fazendo, né, ali a partir de 2019, os 2 grupos, como geralmente teve ao longo desses anos recentes, até o ano passado. Então, se assim for mantido, de acordo com o ranking de 2024, não confundir, e aí, claro, é o outro asterisco. Vai que a CBF, não, vai ser agora o ranking de 2025. Primeiro, se ela fizer isso, vai gerar uma confusão. Porque, por exemplo, o esporte, como assim? Todo ano era assim, e aí agora vai mudar a situação? Então, assim, em todas as edições, sempre foi adotado o ranking do ano anterior. Então, no caso, o ranking de 2024 coloca Fortaleza, Bahia, Ceará. Mas ele já foi adotado para a pré-Copa do Nordeste. Então, é isso que faz com que eu não veja a menor possibilidade de... Isso, também acho. Exato.
Não, eu só inclusive, coloquei essa não, situação. o que o Mioca está dizendo é o seguinte, que a CBF pode cometer uma cagada dessa, mas se cometer, eu acho que é muito fácil de resolver o clube chegar e dizer, tu tá errada. E assim, é muito fácil de mostrar que tá errado. Exato. Eu só estou dizendo assim dos absurdos que a CBF tem cometido aí na gestão do Edinaldo, né? Não à toa, a gente fez um programa falando sobre a questão da Copa do Brasil, em que o Juventude nem lá está no regulamento, né? O Juventude foi vice-campeão gaúcho e eles devem corrigir ainda. Então, eu acho que vai ser realmente adotado o de 2024 e vai ter essa composição. Os 4 melhores ranqueados do Nordeste, desses 16, Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport. No primeiro pote, CRB, Vitória, Sampaio e CSA. Essa classificação do CSA mudou até o posicionamento do Náutico, porque o Náutico precisava da O Náutico eliminação perdeu do 600 CSA. mil nesse jogo, né? Nessa Exatamente. decisão. Daqui a pouco CSA e Maracanã. Respondendo a tua pergunta, Fred, que tu dissesse assim, não, eu tô torcendo para os times maiores e tal. Eu não, né? Perdi 600 pontos aí. E aí, CRB, Vitória, Sampaio e CSA no segundo pote. Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos no terceiro pote. O Altos na frente do América, muita gente também estranhou. O América ali no quarto pote. Juntamente o América com o Motoclube, Juazeirense e Souza. E aí é onde entra uma questão. Caso seja adotado, por mais que não possa ser a Copa dos Clássicos, eles podem ainda adotar essa divisão dos 2 principais clubes do estado. Então, Ceará e Fortaleza não pode estar no mesmo grupo, Sport e Náutico também não, Bahia e Vitória. Se assim for adotado... Mas aí acaba a Copa dos Clássicos. Isso, o termo Copa dos Clássicos acaba, enfim, não sendo mais usado. Não só o termo, quanto a obrigatoriedade de ter um clássico na primeira fase. Perfeito. Mas como a gente não sabe ainda o detalhamento, eu fiquei hoje com essa sensação. Porque quando eu comecei a ver essa composição, Fred, você até citou lá, né? Poderíamos ter 4 cearenses, por exemplo, na Copa do Nordeste. Eu não sei o quanto a CBF segurou essa informação do sorteio, porque a depender do contexto, ela tinha que ver mais ou menos quem estava garantido. Então, acho que talvez agora ela já possa ter uma noção de como vai ser esse sorteio, porque aí dependia muito da quantidade de times por cada estado para fazer uma possível divisão. Mas se for adotado, tal qual os últimos anos, que era a Copa dos Clássicos, ou seja, os clubes vão ficar em grupos diferentes, a gente já tem 2 composições de grupos para acontecer. Se Bahia e Sport, obrigatoriamente, isso considerando que Fortaleza e Ceará ficaram em grupos diferentes, se Bahia e Sport ficaram em grupos diferentes, eles já não se enfrentariam. Com isso, o Vitória obrigatoriamente iria para o grupo do Sport e obrigatoriamente o Náutico iria para o grupo do Bahia. Perceba que lá no segundo pote... Por que obrigatoriamente? Por que o Vitória obrigatoriamente iria para o pote do Sport? Porque não pode ficar junto o Bahia se seguir a lógica de sempre. Mantendo a lógica de sempre, certo? Se eles... Eu só estou explicando um contexto de grupo que pode ser formado se eles adotarem essa divisão como foi nos últimos anos. Então, o Vitória iria ficar com o Sport, o Náutico ficaria com o Bahia, assim como nos últimos anos tem acontecido. Nesse caso, perceba que lá no segundo pote tem CRB e CSA. Então, obrigatoriamente, um ia ficar no grupo A e o outro no grupo B. Então, automaticamente, como o Vitória pegaria o Sport, o Sampaio pegaria o Bahia. Então, ficaria Bahia, Sampaio e Náutico no grupo. E o Motoclube, lá do pote 4, ficaria com Vitória e Sport por conta dessa divisão. E aí os demais iam ser complemento, evitando que Fortaleza e Ceará... O regulamento deveria contar. O regulamento do campeonato. O regulamento do campeonato. Ele deveria trazer as regras do sorteio também, já que o sorteio faz parte da composição do campeonato. Assim, porque eu digo isso porque o regulamento está publicado. Isso era para estar no regulamento, ó. Assim como a Copa do Brasil mudou agora, a primeira fase tem pênalti. Eu até vi, de noite eu vi os vídeos lá do podcast. Aí vai ter pênalti agora. Aí tem a outra regrinha lá. Isso era para ter na Copa do Nordeste também, pô. Assim, não dá para, tipo, sorteio dia 14, daqui a 6 dias. Que já é um absurdo também, né? É bom lembrar. Não, primeiro, o sorteio dia 14, vai ser dia 21. É uma semana antes. É bizarro. Porque, mas beleza, mas vamos supor que nos próximos dias, antes do sorteio,
Eu nem acho que tem o risco de a galera falar só no dia de sorteio. Mas vamos supor que antes do sorteio, tipo amanhã, né? Vulgo quinta-feira, sexta-feira, a CBF explique, detalhe como vai ser o sorteio. Mas isso já deveria ser algo assim confirmado, pô. Assim, ó, o sorteio ele preservará a regra dos clássicos, ou então o sorteio a partir de agora não tem isso. Ele é por pote, dois times de cada pote vão para o grupo, independentemente do estado. Pode ter Ceará e Fortaleza no mesmo grupo, porque como os confrontos são dentro do grupo, então assim, como os confrontos são dentro do grupo, é meio difícil manter Copa dos Clássicos, que significa que se o Clássico Rei for para um lado, o Bavi foi para o outro, aí Sport e Náutico vai ficar do lado de um desses dois. E aí? Ou seja, teria Bahia, um exemplo, poderia ter... É o exemplo que Minhoca trouxe. Não, então. Aí poderia ter Bahia. Não, mas eu tô dizendo se fosse assim, ó, se não necessariamente para forçar o clássico. Se o Bahia tá no grupo A. Poderia ter Bahia, Vitória, Sport e Náutico. Bahia, Vitória, Sport e Náutico. Tá entendendo assim? Não sei se isso é a melhor situação. Ou e a gente Ceará, Fortaleza, Sport e Náutico, né? Veja só, esse problema existiria. Ou Ceará, Fortaleza, Sport e Náutico. Esse problema existiria. Não, mas aí tá sortido, pô. Aí é da vida. Mas eu digo assim, 2 da Bahia, 2 de Pernambuco. Não, tá então, eu falei assim? 2 do Ceará. Não, Cássio, eu falei exatamente o que você falou. Tanto faz Bahia, Vitória... falar Ceará. Não, pô, Ceará e Fortaleza. Teria que ir Bahia para um lado, Ceará para o outro, Ceará e Fortaleza. Aí Sport e Náutico, Pernambuco para um lado e Alagoas para o outro. A verdade é que como era o modelo até 2018, com 4 grupos, era cada time de um pote tá num grupo e beleza, e se enfrenta no mata-mata. Mas aí não tem clássico. Aí basicamente não tem clássico na primeira fase. A questão é, de 19 até 24, foi esse modelo de 8 rodadas, um modelo de 8 rodadas com o grupo A contra o grupo B. As rodadas a exibição desses clássicos sempre foi uma alta. O Bavi da primeira fase é a maior audiência do SBT transmitido da Copa do Nordeste na Bahia. É o Bavi. Então, é um Bavi da primeira fase, o Bavi que pode não acontecer. Então, assim, ou você bota um regulamento que pode não ter um Bavi, ou você bota um que força o Bavi, mas se forçar a partir de agora dentro da chave, você vai colocar outros clássicos dentro da chave. Enfim, tomara que a CBF esclareça logo, mas é aquela coisa, a impressão que eu tenho, e agora contextualizando com o vídeo da CBF que eu vi, concordei com muito que vocês falaram ali, é que a galera disse, bora dar uma agitada nisso aqui, mas a galera não fez exatamente o que a mudança pode gerar. Tipo, quando a galera colocou da Copa do Brasil que vai ter sorteio na primeira fase, todo mundo pede, agora não tem mais empate, não. Beleza. Mas manteve o mando. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido na Copa. Veja, é para ser... Meu irmão, agora é tipo... Não é para ser café com leite, não, pô. Assim, porque, primeiro... Futebol não é para pensar café com leite que não. É o café com leite que só existe na primeira fase. A segunda fase, por exemplo, já não tem. O cara pode ser no mando do grande ou pode ser no mando do pequeno e o jogo tá ali. Isso era para ser... Na Inglaterra, os caras jogam... Eles têm um sistema na Copa da Inglaterra, jogo único. Se o jogo for Manchester United contra... O City, né? O United... Tá, sei lá, o Liverpool. O Liverpool contra o time da 4ª divisão. Esse jogo foi no estado do Liverpool. Se daqui a 10 anos eles forem sorteados de novo, vai ser no estado da 4ª divisão. Eles invertem, eles pegam o histórico e invertem. Eles só sorteiam se for um confronto inédito. Nesse caso, não estou dizendo que queria replicar isso, não. Mas, pô, se está valendo tudo, era para ser desse jeito. Aí na Copa do Nordeste, aí, tipo, a impressão que eu tenho é que os caras não pensaram na quantidade. Num cenário onde uma primeira fase, existe um café com leite na primeira fase, na Copa do Brasil. E na Copa do Nordeste, na hora que eles fazem essa mudança, mas é uma mudança que só tem 2 grupos na competição, como é que vai ser Copa dos Clássicos para manter? Vai forçar, tipo, se o Bahia for pro A, o Vitória é grupo A. Será que é a melhor coisa para o Bahia ou para o Vitória eles disputarem o mesmo grupo? Não sei se é a melhor coisa para os dois. Uhum. Então, esse cenário que se criou, até que se saia o regulamento certinho, eu acho que ele pode gerar mais confusão do que um cenário de a galera diz, pô, ficou legal, ficou bom. É porque eu acho que de toda forma vai gerar um debate, né, Atos? Porque é o seguinte, a gente vai ter 5 representantes na Série A do próximo ano que estão disputando essa Copa do Nordeste. O Vitória
vai ser essa equipe que, digamos, vai potencializar mais o grupo. Mas perceba que o grupo vai ficar mais potencializado se o CRB for junto com o Vitória. Porque se der CRB, Vitória, com mais os 2 da Série A do pote, meu amigo, o grupo já fica muito pesado. Claro, já fica meio que desenhado um quarteto de classificação, mas deixa ali uma possibilidade de muita disputa, né? Assim, talvez se torne até o grupo mais atrativo, né? O CRB, claro, né? Você tendo ali, eu não sei a composição, como disse o Cássio, se obriga a colocar CRB e CSA juntos, porque nesse caso a gente tem garantido, são 4 estados, né? Com clássicos, né? Que é Maranhão, sim. Alagoas, são 5, né? São 5, né? Bahia, Ceará e Pernambuco, né? São 5. Que aí já, se você faz a Copa dos Clássicos, vai ter um grupo eu defendo, obrigatoriamente. Ô, Minhoca, eu defendo que depois dessa mudança, o sorteio seja aberto, viu? Se cair sem nenhuma. Veja, não, eu também. Eu estava dizendo isso tudo pela Copa dos Clássicos. Eu acho, veja, por isso que eu estou dizendo, tomara que a CBF esclareça. Para mim, agora a lógica tudo aberto Não, dentro do pote. Dentro do pote, mas tipo, não tem proteção geográfica. Cada grupo vai ter 2 times do pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3, 2 do pote 4. Se cair Fortaleza Ceará, caiu. Se cair Fortaleza Ceará, caiu. Eu acho que eu concordo. Eu também acho que a melhor sem geografia, só nível. Porque não há, aí não haveria nenhum tipo de reclamação. Não teria reclamação. Beleza, se não deu, paciência, entendeu? Pegou um grupo mais forte, paciência, entendeu? É sorteio. Então eu acho que tem um ponto contra. Pode concluir, meu. Não, o que eu ia falar é o seguinte, foi a mesma coisa que eu falei lá da Copa do Brasil. Ah, mas a equipe forte vai jogar dentro de casa contra a equipe mais fraca. Velho, é sorteio, cara. É sorteio. E aí, como disse o Cássio, uma alternativa, se um dia acontecer de novo esse confronto, coloque então para o mando do time mais fraco. A questão é que a maneira como se faz, né, parece sempre uma questão política, né? Como a gente debateu isso foi em 2020, né, quando teve aquela mudança, né? Fizeram um sorteio, perceberam que Bahia e Fortaleza podia ter um contexto, e aí mudaram ali. A partir dali, começou a desconstruir a lógica desse regulamento que eu nunca achei ruim. Ele é impopular, porque as pessoas não têm maturidade para entender que o Fortaleza com 8 pontos não significa que o Vitória, acho que foi o Vitória que não classificou com 12, 11 no outro grupo, não significa que o Vitória foi melhor. Não tem nada a ver. Enfrentaram times opostos. Mas eu concordo que o senso comum nunca chega nessa conclusão. O senso comum sempre acha que é uma injustiça enorme o Fortaleza classificar com 8 pontos. Acho que o Náutico classificou também, né? Classificar com pouquíssima pontuação, enquanto do outro lado é o senso comum. Mas o senso comum não é para opinar numa questão tão técnica. Tá? Mas ok, para não gerar esse tipo de sentimento, você muda para o cenário de agora e não fazer aquela desorganização que fizeram de gerar o cruzamento entre as chaves. Falatos. Depois eu vou fazer uma pergunta para Minhoca, mas Falatos. Até porque, Fred, isso que você está falando, isso não veio a troco de nada, né? Não é tipo assim, vamos colocar esse aqui porque a gente quer colocar. Isso existia para poder ter a tal da Copa dos Clássicos. Mas eu queria trazer um argumento contra esse slogan, né, de Copa dos Clássicos, que era a tendência dos últimos anos, que foi um fator deles mesmos estarem desmerecendo os clássicos. Nos últimos anos, eles ocorrendo tudo na mesma rodada, a própria competição não estava valorizando isso. Na mesma hora, inclusive. Agora. Isso considera uma burrice assim no nível que um dia alguém vai dizer, não, Cássio, o errado é tu mesmo. Era uma desvalorização tão grande, Cássio, que eu nem estou colocando esse peso aqui. Pô, rapaz, vai acabar os clássicos na primeira rodada, era tão bom, tal, Sport contra o Náutico, Bahia contra o Vitória, Fortaleza contra o Ceará. Mas, meu irmão, era tudo na mesma rodada, pô. Eles não conseguiam usar o potencial que era isso. Que, aliás, Atos, baseado nisso que você fala, quando a gente tinha aquela composição de 4 grupos com 4, por exemplo, falava muito isso. Pô, jogos menos atrativos. Olha o que eles fizeram. Basicamente, concentrou uma rodada de expectativa. Pô, essa rodada é a rodada dos clássicos. E as outras se tornaram tal qual o que era antes. As fases de grupos, quando você enfrentava um adversário de mais tradição, com menos tradição, vez ou outra tinha ali um componente de uma equipe considerada que daria trabalho, como o caso do CRB e tal, né? Assim, um contexto que
há uma disputa e tal. Então, eu vejo que hoje realmente não está sendo bem aproveitado. Pelo menos no último ano foi tudo numa rodada só. Acho que até em outros anos eles até conseguiram. Teve um clássico alagoano numa rodada, depois colocaram ali, mas basicamente eles fecharam muito com, digamos, os 3 clássicos principais, né? O pernambucano, o cearense e o baiano. Tudo no mesmo dia, pô. Aí eu acho que é desperdiçar, sabe, uma rodada que você está sempre dividindo. É só olhar como... E aí eu estou pegando os principais campeonatos, né? Eles sempre tentam fazer... A atual Champions League, por exemplo, é para exatamente toda a rodada ter um confronto interessante para observar. Esse aqui é o jogo da rodada. Esse é o jogo que todo mundo quer ver. Então vai ser um Milan contra o Liverpool. Vai ser um jogo entre Real Madrid e a Juventus. Então, assim, sempre em toda a rodada tem um jogo atrativo. E eu acho que eles desperdiçaram muito, como o Atos mencionou, de colocar tudo numa rodada só, como foi no ano passado. Ô, Minhoca, nesse cenário de incertezas, ao transformarem a primeira fase com um número ímpar, necessariamente um clube terá 4 mandos e outro terá 3 mandos. Já se adiantou se os cabeças de chave, se os principais clubes são os que terão essa vantagem ou não? O pote 1 e pote 2. Aí é o ranking. É o seguinte, lá na tabela base, tem que as equipes do grupo A e do grupo B, ou seja, do A1 até o A8, do A1 até o A4, que vão ser, acredito eu, 2 do pote A e 2 do pote B, tem 4 mandos. A mesma coisa acontece no B. B1, B2, B3, B4 vão ter 4 mandos, B5, 6, 7 e 8 vão ter 3 mandos. Então, eu acredito que Fortaleza, Bahia, Ceará, Sport, CRB, Vitória, Sampaio e, no caso, o CSA, vão ter 4 mandos de campo. Dependendo do contexto, que aí é o que a gente não sabe ainda, né? Se pode ter clássico, se não pode ter clássico, aí como a gente já viu nos anos anteriores, né? Que o time tinha 4 jogos, mas na prática tinha 5 jogos em Pernambuco, ou 5 jogos na Bahia, né? Às vezes, até com representante... O ano passado, né? Foi o Vitória que teve, acho que 6 jogos na Bahia, se eu não me engano, porque a Juazeirense também ficou no outro grupo do Bahia. Então, assim, é um componente, às vezes, que pode te fazer ter menos viagens, né? Então, aí eu acho, Fred, que vai ser realmente esses 2 primeiros potes que vão ter mais mando. E aí, no caso, para o Náutico, Confiança, Ferroviário, Altos, América, Moto, Juazeirense e Souza, vão ter 3 mandos nessa primeira fase. Que é outra distorção, né? Assim, é o que esse regulamento, ele... A versão raiz dele, original, eu sempre considerei boa, como eu falei há pouco, ainda que o senso comum sempre grite muito quando a fase final, a fase inicial termina com distorção de pontos de um grupo para o outro, tá? O senso comum atira pedras no formato, então muda o formato, mas ele já muda com essas distorções, tá? Eu acho uma diferença muito grande ter 4 jogos em casa contra 3. Eu acho a diferença muito grande. Se não tiver o clássico, mais ainda, né? Se tiver o clássico, você ainda pode fingir que é 3,5 a 3,5. Né? Mas... Você imagina o Náutico com 3 mandos e um deles se eles for o clássico, é pior ainda. 3 vezes, não, porque aí, se necessariamente o clássico for no mando de campo dos 4 principais. Não, mas se for Bahia e Vitória, o Bahia ou o Vitória teria, na verdade, 5 mandos, pô. 5 jogos, pô. Em Salvador. Se acontecer, é verdade. Se acontecer, porque Bahia e Vitória... A diferença é que no caso, eu acho que isso faria mais diferença, sobretudo no clássico cearense, porque Bahia e Vitória ainda é torcida única. Só a torcida do Bahia na Fonte Nova e só a torcida do Vitória do Barradão. Mas, por exemplo, o Clássico Rei, que é meio a meio. Quem for o é melhor ser visitante. O cara joga os 4 mandos e ainda pega 30% pelo menos, sei lá, 30% do público no Clássico Rei.